Meus queridos, conforme os irmãos já sabem, nós vamos dar início a uma série no livro de Atos dos Apóstolos. Lamentavelmente, eu vou precisar que hoje os irmãos corram bastante, mas é uma corrida fácil, ou pelo menos menos difícil, porque é no livro de Atos dos Apóstolos. Eu preparei o material, mas aconteceu algum problema e não foi rodado na igreja para distribuir para os irmãos, e eu nem vou dispor do facilitador aqui também, porque se tivesse as transparências feitas, seria mais fácil para os irmãos acompanharem. Mas não será isso o obstáculo significativo para nós estudarmos a palavra do Senhor. Como nós estamos iniciando uma série no livro de Atos, eu iria sugerir aos irmãos, igual nós fizemos com Tiago e com Abacuque, que os irmãos fizessem um esforço e lessem o livro de Atos. É bem verdade que é um livro significativamente maior do que o de Tiago e o de Abacuque. Atos, nós dispomos de 28 capítulos, e há capítulos no livro de Atos que são capítulos longos, mas seria muito importante que os irmãos lessem. Se você, 7 dias na semana, se você ler 4 capítulos por dia, vai dar exatamente, você vai chegar aqui na terça-feira, 7 vezes 4, 28, você vai chegar aqui com um livro de Atos lido, 4 capítulos por semana. E se você fizer isso semanalmente, quando nós terminarmos o livro de Atos, que serão aproximadamente 13 terças-feiras, você vai ter lido o livro de Atos 13 vezes. Será uma bênção para a sua vida. Eu, se eu fosse você, aceitava esse desafio, para que você pudesse aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Geralmente os irmãos não estão muito acostumados a ler Bíblia, a estudar a Bíblia. Eu desafio a você a não contar somente com o púlpito. Não fique pensando que estudar a Bíblia é para o pastor e para os obreiros. É para todo mundo, é para a igreja do Senhor. Aproveite esses incentivos da terça-feira, aproveite o incentivo da escola bíblica dominical e se dedique um pouco mais na leitura das Sagradas Escrituras. 4 capítulos por dia, você não deve demorar 10 minutos, dependendo da rapidez com que um ou outro leia, entre 10 a 15 minutos você vai estar lendo 4 capítulos. Se você disciplinadamente reservar 15 minutos por dia, então você será bem-sucedido, acredito eu. Amém? Então, hoje nós vamos dar a introdução no livro de Atos. Eu falei que eu precisava de vocês, e vou precisar, manuseando o livro de Atos, porque como é uma introdução e nós não vamos cumprir todo o livro de Atos, conforme a gente fez com Tiago e conforme a gente fez com Abacuque, não será daquela forma. Alguns espaços do livro de Atos não serão estudados, não é? Então, hoje eu vou aproveitar isso para dar uma perspectiva panorâmica do livro, além do texto que nós reservamos para nós hoje. Então, vamos ler os 11 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, introdução geral. O tema geral do nosso estudo, que deve durar 3 meses, é o Espírito Santo na vida da igreja. Amém? O Espírito Santo na vida da igreja. Eu vou contar até 3 e a igreja, por favor, repita. 1, 2, 3. O Espírito Santo na vida da igreja. Amém. É esse o nosso tema geral. E depois nós temos os temas específicos. Hoje eu estou dando uma introdução. Atos, capítulo 1.
escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem na promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Amém. Meus queridos, vamos iniciar com o verso de número 9. O verso de número 9 diz que Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Depois que esse evento aconteceu, os irmãos podem imaginar Jesus indo embora, os discípulos olhando para cima, e, de acordo com o registro que está aqui nas Sagradas Escrituras, parece que os discípulos ficaram estagnados, parados, sem saber o que fazer com aquilo. Continuando a leitura do verso 9, o verso 10 diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para cima? Às vezes a gente lê as Sagradas Escrituras e fica pensando que isso aconteceu de forma muito rápida, mas não foi tão rápido assim. Na hora que Jesus está subindo para os céus, está sendo assunto aos céus, e os discípulos ficam olhando, eles ficam paralisados, eles ficam sem saber o que fazer da vida. De repente, um monte de interrogação deve começar a surgir na cabeça desses discípulos. E agora? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer como amanhã de manhã, se Jesus não está aqui? Ele que ficou tanto tempo com a gente, ensinando a gente, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos reagir? Aonde nós vamos ficar? O que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Eles ficaram tão extasiados e paralisados e boquiabertos olhando para cima, que foi necessário Deus enviar 2 anjos e sacudi-los e dizer: ei, por que vocês estão assim? Por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão parados? E por que vocês estão boquiabertos? Por que está acontecendo isso com vocês? Eles assustaram, eles caíram em si e entenderam que a vida deveria continuar. Hoje, eu e você, olhando isso, nós entendemos e não enxergamos isto.
Nós temos 2000 anos de história da igreja, então a gente não percebe a tormenta desses discípulos. Mas, na verdade, naquele momento estava começando um novo tempo. Naquele momento estava começando uma nova era. E agora, com a ausência de Jesus de Nazaré, a igreja deveria iniciar o trabalho, a igreja deveria continuar proclamando, só que ninguém tinha noção e nem perspectiva de como seria. Hoje nós temos 2000 anos de história da igreja, e até hoje, quando o pastor, os obreiros querem abrir uma igreja, é uma luta. Ora daqui, ora de lá, vê quem manda, não sabe quem vai, quem é que Deus chamou, quem é que vai ser o pastor da igreja, onde é que é o local, como que a gente aluga, se a gente compra, se não compra, se prega debaixo de uma árvore, em cima de um tamborete, como é que é isso? Até hoje, a gente com todo esse aparato, com toda essa história e com toda essa cultura, nós ainda temos dificuldades. Agora vocês imaginam aqueles discípulos vendo Jesus embora e no dia seguinte ou imediatamente ter que iniciar o trabalho, como deveria fazer. Essa é a grande questão que está acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos, e é isso que nós precisamos ter em mente. O que nós vamos estudar? Nós estamos iniciando um novo tempo, nós estamos iniciando uma nova perspectiva no plano salvífico de Deus. Você precisa entender o seguinte: uma fase do plano da redenção acabou. Jesus chegou na cruz do Calvário e disse assim: Pai, está consumado. Aquela etapa do plano redentivo de Deus na história humana acabou. Só precisava agora, depois de Jesus ter dito esta frase, Pai, está tudo consumado, precisava o quê? Precisava Jesus ressuscitar de entre os mortos. Ele falou que morreria, mas que ressuscitaria dentre os mortos. Mas o trabalho redentivo havia acabado. Jesus ressuscita dentre os mortos e é assunto aos céus. Fica com eles por cerca de 40 dias e é assunto aos céus. Uma fase acabou. Nós vamos agora começar outra fase. E aqueles discípulos iniciam a outra fase. E eu e vocês, na condição de igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pertencemos a esta nova fase. Nós somos a geração desta nova fase que deu início nesse texto que nós lemos aqui em Atos, capítulo 1, verso 9. Jesus é assunto aos céus e os discípulos precisam, então, dar início e continuidade no trabalho. É assim que acontece. É com esse olhar que nós vamos voltar para os 11 versículos que lemos. Eu sou membro dessa igreja, viu, irmãos? Eu fico todo desconcertado quando as coisas não acontecem na hora. Eu quero pedir ajuda aqui, acho que conseguiram arrumá-la. Só se tiver bom, ok? Se não tiver, não precisa. Eu dificilmente gosto das coisas fora do tempo. Meus queridos, então dizia eu que nós precisamos estar atento a essa introdução rápida que nós fizemos do verso 9 e 10 e também o 11, que os anjos falam com os discípulos, e olhar o livro de Atos dos Apóstolos nessa perspectiva, com essa perspectiva. Então vamos olhar o livro de Atos dos Apóstolos então com essa perspectiva. O nosso texto diz o seguinte, Atos, capítulo 1, verso 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, quando o escritor de Atos diz isso, ele está fazendo referência ao Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu vou ler para você, capítulo 1 diz assim:
visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, aí quando o escritor de Atos inicia o seu documento, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foi endereçado para a mesma pessoa. O primeiro livro que ele está dizendo aqui em Atos é o Evangelho de Lucas. Se o Evangelho de Lucas é o primeiro livro, Atos é o segundo livro, do mesmo autor. E aí o escritor diz uma informação profundamente relevante, que nós precisamos observar. O texto bíblico diz assim, Atos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer. O que Jesus começou a fazer, segundo o escritor de Atos, foi no Evangelho de Lucas. E por que o escritor de Atos está dizendo que Jesus começou a fazer? Por que ele está fazendo esse registro? Olha, eu fiz o relato no primeiro livro de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para enfatizar para Teófilo que o livro de Atos dos Apóstolos é aquilo que Jesus continuou a fazer. Não há nenhuma quebra da obra de Jesus. Lucas escreveu o Evangelho dizendo aquilo que Jesus começou. Me alcança aí, senão você distrai a igreja. Faz o seguinte, meu querido, não precisa não, senão a turma olha para lá, olha para mim, está desconectado com aquilo que eu estou falando. Pode deixar. Quem está comandando aí, por favor, tira. Aí, obrigado. Deixa só esse, já está me ajudando muito. Então, o escritor está dizendo que o Evangelho de Lucas é aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o livro de Atos dos Apóstolos é aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Isso é profundamente relevante, você tem que entender por que o escritor está dizendo isso. Jesus vai continuar a fazer o seu trabalho. E como é que Jesus vai continuar a fazer e a ensinar? Jesus vai continuar a fazer e a ensinar. Obrigado. Pode deixar. Jesus vai continuar a fazer e a ensinar pelo seu Espírito Santo e pela vida que o Espírito Santo vai conferir à igreja. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é a continuidade da obra de Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré vai continuar a obra dele com o poder do Espírito Santo
e com o poder do Espírito Santo dando vida à igreja. Portanto, a igreja e o Espírito Santo de Deus, eles atuam na direção da continuidade do serviço de Jesus de Nazaré. É profundamente relevante você entender isso. Por que eu estou dizendo que é relevante? Porque como nós vamos ver uma profusão do Espírito Santo de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, como nós sabemos que é uma era do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus atua de forma quase que plena no meio da igreja, mas a atuação profusa, profunda, constante e necessária do Espírito Santo de Deus não é uma autorização para uma obra independente. O Espírito de Deus não tem obra independente para fazer. O Espírito Santo de Deus não tem obra dele, do Espírito, para fazer. Por isso que o escritor diz, o livro de Atos dos Apóstolos é a continuidade da obra e do ensino de Jesus de Nazaré. Entenderam isso? Isso é importante compreender isso. Vamos lá então. Em João 14, 26, conforme nós sabemos, o Espírito Santo é uma promessa do Pai, e o Espírito Santo também foi relembrado por Jesus de Nazaré como uma promessa do Pai, e o Espírito Santo de fato desceu, como nós vamos ver no capítulo 2. Mas antes disso, Jesus disse o seguinte a respeito do Espírito Santo. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Uma missão do Espírito Santo é fazer a igreja lembrar o que foi que Jesus ensinou. Não é ele, o Espírito Santo, fazer uma obra diferente daquela que Jesus fez. Ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. João capítulo 15, versos 26 e 27. João capítulo 15, verso 26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, qual é o papel, a missão do Espírito Santo? É dar testemunho de Jesus de Nazaré. Ele não está tendo um trabalho e uma obra independente à parte de Jesus de Nazaré, à parte do plano redentivo de Deus. Ele vem para testemunhar. E como é o Espírito Santo que dá vida à igreja, o verso 27 diz assim de João 15: vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse particular, tem o mesmo trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha de Jesus, e a igreja de Jesus testemunha de Jesus também. Cheia do Espírito Santo, mas a igreja não tem um papel, uma missão diferente daquela que Jesus realizou, daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus ensinou. João capítulo 16, versos de 13 a 15. O texto bíblico diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai guiar a igreja a toda a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E Jesus, ele conjuga o aspecto físico e o aspecto verbal. João disse isso: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual é o papel, a missão do Espírito Santo? É guiar a igreja a toda a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus de Nazaré, a verdade é a palavra de Deus. O Espírito Santo não tem uma atuação independente, como muitas pessoas pensam, que acabou o trabalho de Jesus de Nazaré, agora nós estamos na era do Espírito e começamos a fazer tudo novo e diferente. O novo, a nova era, não diz respeito à novidade de atuação do Espírito Santo, diz respeito a uma etapa seguinte do plano redentivo de Deus. É isso que é novo. O que mais fará o Espírito Santo? O Espírito Santo, diz aqui o texto que lemos, não falará de si mesmo. O Espírito não tem a independência de falar de si mesmo, não porque ele não é Deus, não porque não é nada disso, ele é Deus também. Mas a unidade divina tem um plano redentivo, e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não anda por caminhos divergentes. Quem anda por caminhos divergentes somos nós, que às vezes inventamos uma via paralela de atuação do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não atua por si mesmo. Ele só vai falar de tudo que tiver ouvido e vos anunciará. A tarefa do Espírito Santo de Deus está dita aqui em João 16,14, dita por Jesus de Nazaré. Ele vai glorificar a Jesus. O Espírito Santo, no trabalho que ele faz na igreja, e sem ele nós não conseguiremos fazer o trabalho, ele não faz um trabalho para a sua autoglorificação, nem o Espírito Santo de Deus faz isso. O Espírito Santo de Deus, na sua atuação no meio da igreja, ele glorifica a Jesus de Nazaré. É o que está escrito aqui, palavras ditas por Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então nós precisamos ter em mente essas perspectivas a respeito do Espírito Santo. É por causa disso que de vez em quando você vai para algum lugar, aí tem gente que está cheio do Espírito Santo, está voando, está, sei lá, está subindo em árvore, e está dizendo que está cheio do Espírito Santo. Olha, você pode pular, você pode subir em árvore, você pode gritar, não tem pecado nisso não, se você estiver adorando a Deus com singeleza de coração. Mas Jesus não andou fazendo isso. Você já viu Jesus subindo em árvore, descendo, igual o Zaqueu, correndo para baixo, para cima? Pode correr, pode pular, e é bênção de Deus mesmo, não estou. Mas tribute isso a você mesmo, a sua disposição, o seu estado emocional, e às vezes é o Espírito Santo de Deus que está enchendo você, e você reage dessa forma, amém. Mas uma coisa é o Espírito Santo de Deus te encher, outra coisa é você reagir ao enchimento do Espírito Santo de Deus. Quem reage ao enchimento do Espírito Santo de Deus é você. Você que vai reagir. Um outro detalhe, profundamente relevante, que está aqui no verso de número 2. O verso de número 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamento. Leia o verso 4 agora. O verso 4 do capítulo 1 de Atos diz assim:
e comendo com eles, determinou-lhes. Então, nós temos duas palavras aí que nós não podemos esquecer: mandamento e determinação. Todas as duas palavras são fortes. Significa dizer o seguinte: quando você ler na sua Bíblia alguma coisa que Jesus falou nesse período da ressurreição até a ascensão, tudo que Jesus falou tem força de mandamento, tem força de determinação. E nós estamos fazendo isso, o escritor sagrado está fazendo isso, porque nós estamos entrando no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos viver uma nova era, um novo tempo de profusão do Espírito Santo de Deus. Mas é curioso, estamos vivendo uma nova era, um novo tempo, mas o escritor sagrado está dizendo algo que muita gente não gosta de observar. Você vai pisar no terreno novo da atuação do Espírito Santo de Deus, mas vai pisar olhando para trás. Tem gente que esquece, porque Jesus está dando mandamentos. Eu não tenho que ir para o novo e ficar com liberdade para fazer toda e qualquer coisa que passar pela minha cabeça e pela minha mente. Eu tenho que olhar para trás e ver quais foram os mandamentos que Jesus deixou para eu entrar nessa nova fase, nesse novo tempo, nessa nova dinâmica de atuação do Espírito Santo de Deus. Nós não entramos na era do Espírito Santo livres, desamarrados, como se nós fôssemos continuar, dar início a uma nova obra. Não é assim. Então, o que está escrito aqui tem força de ordem, tem força de mandamento. Então vamos continuar. Os versos 3 a 5, eles têm informações profundamente relevantes, profundamente interessantes. Primeiro, no verso 3, Lucas diz que tudo isso aconteceu depois de Jesus ter padecido. A estes também, depois de ter padecido. Essa expressão, depois de ter padecido, refere-se ao sofrimento e à morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas está dizendo o seguinte, que a nova era, o novo tempo que há de começar com a descida do Espírito Santo, não pode esquecer do sofrimento que Jesus passou por nós. A gente não avança para a era do Espírito Santo, a gente não avança para o novo tempo e se esquece daquilo que Jesus padeceu. Então Lucas já está dizendo o seguinte, olha, ande para frente, receba o poder do Espírito Santo, mas não se esqueça de olhar para trás. Esse poder do Espírito Santo desceu porque Jesus padeceu. Essa é a primeira informação. A segunda informação que Lucas dá com essa frase é a seguinte: assim como Jesus padeceu, vocês que estão entrando nesta nova fase também podem padecer. Então, o livro já começa dando os sinais do que pode acontecer aí para frente. E quem já leu Atos sabe disso. A igreja foi perseguida. E Lucas já disse no começo, isso aconteceu depois de Jesus ter padecido. Nós jamais podemos esquecer disso e nós precisamos lembrar que o novo tempo também oferece oportunidade de padecimento, de sofrimento. Segunda expressão, ele está vivo, que está aí também no verso de número 3, logo a seguir. Depois de ter padecido, se apresentou vivo. O que Lucas está dizendo? Lucas está dizendo que Jesus está vivo. Lucas está dizendo que Jesus não se jubilou. Lucas está dizendo que Jesus não se aposentou. Lucas está dizendo que o livro que ele está escrevendo agora, de Atos dos Apóstolos, que é o segundo volume dele, Jesus vai continuar a sua obra e o seu serviço, porque ele está vivo.
Jesus está vivo. E Jesus está vivo para continuar a obra. Jesus está vivo para continuar o trabalho. Vocês estão lembrados da grande comissão? Na grande comissão de Mateus, Jesus dá o trabalho, olha, vocês ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, e lá no final ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está vivo, e Ele está conosco no trabalho da grande comissão, Ele está conosco no trabalho da igreja. Ele não se jubilou e não se aposentou, Ele está vivo. Terceira, com muitas provas incontestáveis. É a frase seguinte aí. Todas essas frases são relevantes. Lucas toma o cuidado de dizer que tudo isso que ele fez está cercado de provas incontestáveis. Lucas está dizendo para os leitores do seu documento, Lucas está dizendo para a igreja, que a igreja não se preocupe com a adversidade, não. Que a igreja não se preocupe com a perseguição que há de vir, não. Que a igreja não se preocupe com as mentiras que ficarem falando por aí, não. Porque a ressurreição de Jesus Cristo tem prova, é incontestável. Lucas foi lá e pesquisou, ele foi atrás dos fatos. Lucas está dizendo para a igreja o seguinte: a igreja, o cristianismo, não é uma religião de ideias, o cristianismo não é uma religião de filosofias, o cristianismo não é uma religião de pensamentos, o cristianismo é uma religião de fatos. Deus age, Jesus está vivo e Deus é o Senhor da história. É isso que ele está dizendo. Eu tenho provas incontestáveis disso. Passaremos lutas, passaremos dificuldades, mas o cristianismo é uma religião de fatos. O Deus do cristianismo age, e Ele é o Senhor da história humana. Quarto ensinamento. Ainda no verso 3. Falando-lhe, lá no final do verso 3, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus está dizendo, Lucas está dizendo para nós que o assunto, o reino de Deus, é profundamente relevante para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, diz o texto aqui, ainda no verso 3, que ficou cerca de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. E ao longo desses 40 dias, quando eles se sentavam para conversar com Jesus, Jesus tinha um assunto. Qual era o assunto de Jesus? O reino de Deus. De repente, acontecia uma outra coisa, Jesus saía, voltava, eles se reuniam, aparecia o assunto, Jesus começava a conversar. O que Jesus conversava? O reino de Deus. O assunto de Jesus era o reino de Deus. Lucas está dizendo que Jesus espera que a igreja dele converse sobre o reino constantemente. Vou lembrar uma coisa para vocês que eu já disse, isso tem força de mandamento. Foi por isso que eu disse, peguei aquelas duas palavras, mandamento e determinação. Jesus espera que eu e você possamos estar falando a respeito do reino de Deus. Às vezes é uma lástima quando a gente encontra até com obreiros, tem um monte de abobrinha sendo conversada. Às vezes as rodinhas dentro da igreja, mesmo depois do culto, e tem gente que até no culto está conversando um monte de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus. E mesmo se tivesse a ver com o reino de Deus no culto, não é hora de conversar, é hora de ficar calado adorando coletivamente. Então, tanto não poucas vezes obreiros, como a igreja em geral, nós estamos jogando conversa fora. E nós não estamos no espírito da nova era. Nós não estamos no espírito do novo tempo. Nós não estamos assimilando a atuação do Espírito Santo de Deus. A era do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que compreendem e estão inseridos nessa perspectiva,
eles estão conversando, se dedicando, se empenhando a respeito do reino de Deus. Isso é um mandamento. Quinta característica está no verso de número 4. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Verso de número 4 diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem. O que Jesus está dizendo na hora que ele chega para os discípulos e diz assim, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém e vocês fiquem esperando a promessa do meu Pai, que vocês ouviram de mim. Meu Pai já prometeu, vocês ouviram de mim, e vocês, por favor, não saiam de Jerusalém. Jesus está dizendo, ei, alto lá, vocês estão entrando numa nova era, mas o reino de Deus é organizado. Deus tem tempo para tudo, não é para você sair andando para baixo e para cima, fazendo aquilo que você quer e aquilo que você pensa, não. Aqui não é a casa da mãe Joana, que todo mundo fica fazendo o que quer, que todo mundo tem projeto, que todo mundo tem ideias, que todo mundo sabe como é que a igreja deve progredir, que todo mundo sabe como é que deve fazer isso, como é que deve fazer aquilo. Jesus falou, não é assim não. Aqui acontece na hora que o meu Pai quer. O que vocês têm que fazer agora é ficar em Jerusalém, ficar esperando. Quem vai dar o início é meu Pai. Quem vai dar o início é Deus. Quem vai dizer para onde vai é Deus. Quem vai dizer o que fala é Deus. Quem vai dizer como deve agir é Deus. O reino de Deus tem ordem, não há novidade alguma. O cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, e todo mundo tem que ficar quieto para esperar aquilo que Deus quer, na hora que Deus quer. Às vezes nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e não compreendemos por que essa igreja foi tão abençoada. Jesus mandou para eles ficarem em Jerusalém, eles ficaram. Jesus mandou eles esperaram, não fizeram absolutamente nada, é só você ler o livro. Jesus fala para eu não fazer alguma coisa, eu faço. Jesus manda para o André esperar, o André não espera. O André faz, dá um passo à frente, vai adiante. Tem um plano dele, eu tenho um plano meu. Eu acho que o plano de Deus não é tão bom assim, eu preciso agir, Deus está demorando muito. E a gente não sabe por que essa igreja foi tão abençoada, e não poucas vezes eu não sei por que eu não sou tão abençoado assim. Porque eu às vezes crio um reino dentro do outro. Eu fico imaginando que Deus não é tão bom assim. Eles deveriam esperar a promessa do Pai. O Espírito Santo já havia sido prometido desde o Velho Testamento, conforme vocês sabem, Atos capítulo 2, quando Pedro vai pregar, ele diz, olha, o que está acontecendo aqui é aquilo que disse o profeta Joel. O profeta Joel está no Velho Testamento. E não é só o profeta Joel, vários profetas do Velho Testamento profetizaram, falaram sobre a promessa de Deus da profusão do Espírito Santo. Então já estava tudo organizado, estava tudo preparado, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. A hora dos discípulos era esperar e obedecer, ficar em Jerusalém. E pronto. Sexto ensinamento desse texto que está no verso 5. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. O escritor está dizendo o seguinte, nesse novo tempo que vai ter início, não se atreva a fazer absolutamente nada sem o poder do Espírito Santo. O que Jesus disse para eles? Vocês fiquem em Jerusalém, esperem, até a promessa do meu Pai for cumprida. Enquanto meu Pai não cumprir a promessa, não se atrevam a fazer absolutamente nada. Ou seja, qual é a promessa do Pai? Era o derramamento do Espírito Santo. Com o derramamento do Espírito Santo veio o poder para a nova era, veio o poder para o novo tempo. Não é possível trabalhar no novo tempo sem o poder do Espírito Santo de Deus. Nem nos atrevamos a isso. Nem nos atrevamos a isso. Trabalhar sem o poder do Espírito Santo do Senhor.
Então, mais uma outra característica que sobressai desses ordenamentos. Quando Jesus termina de dizer isso, os discípulos então fazem uma pergunta para Jesus, que está aí registrada no verso de número 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus está dizendo? Os discípulos perguntaram algo para Jesus. Jesus se volta para eles e diz assim: olha, essa pergunta que vocês fizeram não é da economia de vocês saberem. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que existem coisas no reino de Deus que eu e você não temos que saber. Só quem sabe é Ele. Não adianta a gente perguntar, não adianta a gente querer saber, não adianta a gente fazer jejum, não adianta a gente fazer oração, não adianta a gente querer usar aqueles textos bíblicos que diz que o espírito do homem é que perscruta o ser humano e que, portanto, o espírito de Deus é o que perscruta o próprio Deus e que, portanto, o espírito de Deus vai revelar tudo a gente. Não vai. Existem determinadas coisas na economia divina que não é para eu saber e nem para você saber, só está no coração do Pai e é dele, ponto final e acabou. Jesus disse assim: olha, isso não é para vocês, isso é para exclusiva autoridade do meu Pai, ponto. Os discípulos, eu fico imaginando, recuaram um pouco, essa aqui não é terreno para a gente pisar. Mas Jesus falou: peraí, não vai embora não. Vocês estão querendo saber de algo que não é para vocês saberem. Mas eu vou dizer para vocês o que vocês devem saber. E aí continuou, observem bem. Jesus diz assim, verso 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas... Então, adversativa. Jesus está dizendo: olha, mas eu vou dizer para vocês o que vocês devem saber. O que é que vocês devem saber? Vocês devem saber que vocês precisam receber o poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e quando vocês receberem o poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso vocês têm que saber. Vocês precisam saber que precisam do Espírito Santo de Deus. Vocês precisam saber que precisam estar revestidos de poder. E vocês precisam saber que tem que ir até os confins da terra, dando testemunho de mim. Isso vocês precisam saber. E por detrás disso, Jesus disse uma coisa que eu e você não observamos bem. Jesus diz assim, vou ler de novo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não existe profusão, enchimento, descida do Espírito Santo, sem compromisso com a obra do testemunho local e universal de Jesus de Nazaré. Entendeu isso? Não existe profusão, enchimento do Espírito Santo, sem compromisso com o trabalho testemunhal de Jesus, local e mundial. Entendeu? A gente não é cheio do Espírito Santo para ficar pulando aí para cima não, viu? Espírito Santo tem que ter responsabilidade, compromisso. Compromisso. Se uma pessoa estiver cheia do Espírito Santo, a consequência natural é o trabalho de testemunho de Jesus. É natural. Não existe. Hoje em dia a gente tem muito disso. Hoje em dia a gente compartimentou. Hoje em dia nós formamos a vigília de ser cheio do Espírito Santo.
Aí todo mundo vem para a igreja, fica cheio do Espírito Santo, umas 3 ou 4 horas mais ou menos, e fica vazio depois, vai para casa. Não tem consequência nenhuma disso. Acha que ser cheio do Espírito Santo é a gente vir para cá, começar a gritar, pular, falar língua estranha, ficar 2, 3, 4 horas aqui cheio do Espírito Santo, e sai, e pronto. Jesus está dizendo que não é assim não. Jesus está dizendo que a gente é cheio do Espírito Santo e é aditivo, é para isso. Nós temos que fazer isso. Amém, queridos? Amém. O que foi que aconteceu, então? Pode passar, minha querida, eu vou precisar de você agora. Você, pela sua insistência, eu vou precisar de você. Você vai ganhar o prêmio pela insistência. Pode seguir avante. Aí, minha querida, obrigado. Vamos ver o que foi que aconteceu. A promessa do Pai, para facilitar para você. Então, Jesus falou, olha, vocês fiquem em Jerusalém e aguardem a promessa do Pai, e pronto, só depois que o Pai cumprir a promessa que vocês começam a ser minhas testemunhas. Então Deus cumpriu a promessa dele. Em Atos capítulo 2, verso de 1 a 13, foi a descida do Espírito Santo em Jerusalém, é um texto que todo mundo conhece. Depois, se você for em Atos capítulo 8, verso 14 a 17, é a descida do Espírito Santo em Samaria. Se você for em Atos capítulo 10, versos 44 a 46, é a descida do Espírito Santo para o mundo gentílico. E se você for em Atos capítulo 19, versos de 1 a 6, é a descida do Espírito Santo para os discípulos de João Batista, que ainda não conheciam, só depois você ir lá em Atos para ver, que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, mas só conheciam o batismo do arrependimento. É curioso isso, porque foi o próprio João Batista que disse que ele batizava com água, mas Jesus batizava com o Espírito Santo. E os discípulos dele ainda não sabiam, mas mesmo assim Deus derramou o Espírito Santo. Do ponto de vista representativo, o Espírito Santo já tinha sido derramado sobre todos. Já tinha sido derramado em Jerusalém, na Judéia, Samaria, que tinha um problema cultural, vocês sabem disso, os gentios, que não era o povo da promessa, e os discípulos de João, representando aqueles que foram discípulos daquele que preparou o caminho do Senhor. Representativamente, portanto, o Espírito Santo de Deus já tinha descido. E foi isso que aconteceu. E vou dizer algo mais para vocês, e espero que vocês não se assustem. O Espírito Santo desceu e desceu de uma vez por todas. Ele já está aí. E pronto. Mas o que foi mais que aconteceu? Aí o Espírito Santo de Deus, independentemente de ter descido, o Espírito Santo de Deus também enchia os discípulos, os filhos de Deus, a igreja de Jesus enchia do Espírito Santo. Eu não vou ler, espero que depois a igreja distribua, era isso que eu preparei para distribuir para vocês, pelo menos na outra terça-feira. Todos esses textos aí que estão indicados revelam que o Espírito Santo de Deus continuamente enchia a igreja dele. A igreja era cheia do Espírito Santo, trabalhava cheia do Espírito Santo, atuava cheia do Espírito Santo. Era a era e o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dizia o que deveria ser feito. Então deveria haver sensibilidade ao Espírito Santo. O Espírito Santo também confortava a igreja. O Espírito Santo informava os acontecimentos. A igreja vivia em sintonia com Deus, em sintonia com o Espírito Santo, e a igreja era alimentada pelo Espírito Santo. E qual era o assunto que os irmãos falavam? Eu disse a vocês que Jesus deu como determinação e como ordem, mostrando que ele falava sobre o reino de Deus. Eu vou ler esses versos para vocês. Qual que era o assunto da igreja? O assunto da igreja a respeito do reino de Deus. Capítulo 8, verso 12.
Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Atos capítulo 14, versos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importava entrar no reino de Deus. Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Atos 20 e 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E finalmente o final do documento, que são os versos 23 e 31. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição dos testemunhos do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então, a igreja só falava do reino de Deus. E às vezes a gente não sabe por que essa igreja foi tão próspera e foi tão abençoada. Eles obedeceram o Senhor. Querem ver a sua missão agora? O que foi que a igreja fez? Você quer acompanhar? Eu não vou ler, não. Eu sugiro que você acompanhe aí essas referências que estão aí à direita. Está dando para você enxergar? Olha, Jesus disse assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Vamos ver se os discípulos obedeceram isso? Olha lá, eles começaram com um grupo de 120. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 15. Se você quiser acompanhar aí, acompanha. Atos, capítulo 2, verso 41. Já houve um acréscimo de 3.000 almas. Atos, capítulo 4, verso 4. Houve o acréscimo de 5.000 almas. 5:14. Houve a multidão de crentes. Já não dava mais para contar qual que era o numeral que usava, era multidão. Antigamente contava 120, 3.000, 5.000. Chegou um determinado momento que não dava mais para fazer essa contagem. Como é que a gente conta? Multidão. Então, a multidão de crentes. Em seguida, 6:1, é multiplicação dos discípulos. Não dava mais para contar, para somar. Tinha que falar agora uma outra operação matemática, multiplicação dos discípulos. Os discípulos estavam se multiplicando. Depois, não deu mais para falar número, não deu mais para falar de crente, não deu mais para falar de discípulo. Arrumaram uma outra medida. Qual era a medida? Igreja. Atos 9:31. Então começou a falar, olha, igreja, a palavra igreja começou a surgir. Então se contava por igreja. Mas igreja em 9:31 está no singular. Depois ficou muito pouco. Em Atos 16:5, igrejas está no plural. Então não dava mais para contar no singular, era igrejas contando. Depois não dava mais para contar igreja. Atos 21:20 é miríades. E miríades aí está no plural. Uma miríade é 10.000 pessoas. Então como é que contava os crentes? Não dava para contar 1, 2, 3, dava uma miríade, 2 miríades, 3 miríades. Tinha muita gente. Por que aconteceu isso? Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo, entendeu? Isso é a igreja que entendeu Atos 1:8. Essa é a igreja que entende Atos 1:8. Esta é a igreja que entende o que é ser cheio do Espírito Santo. Esta é a igreja que entende a descida do Espírito Santo. Esta é a igreja que entende o que é ser sensível ao Espírito Santo. Esta é a igreja que entende o que é ter intimidade com o Espírito Santo. Esta é a igreja que entende o que é ter comunhão com o Espírito Santo. Isso é ter comunhão com o Espírito Santo.
Isso é ter intimidade com o Espírito Santo. Isso é obedecer o Espírito Santo. É isso aí, ó. Vou dar a última coisa que Lucas falou para eles. Lucas disse para eles que eles deveriam entender que o livro de Atos não era uma obra independente de Jesus de Nazaré. O livro de Atos era a continuidade do serviço de Jesus de Nazaré. A atuação do Espírito Santo de Deus, a profusa atuação do Espírito Santo de Deus, o enchimento do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus dizendo para onde deve ir, dizendo quem deve ser escolhido, indicando qual era a mensagem, falando quem deveria ser escolhido. Nada, nenhuma dessas atuações do Espírito Santo retirava a glorificação de Jesus de Nazaré. E aí você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e vai perceber que aquela igreja tinha Cristo como centro da sua mensagem. Eu sugiro a você que me acompanhe aí, ó, isso aí tudo é Atos dos Apóstolos, 2:22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós sabeis. 2:32. A este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. 2:36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando ele havia decidido soltá-lo. 3:16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, é a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem a perfeita presença de todos vós. 3:20, a fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério, que envie ele o Cristo, e que já vos foi designado, Jesus de Nazaré. 4:2, ressentidos de ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Vocês podem ler todos. A palavra e a pregação da igreja primitiva era Jesus de Nazaré. Cristo é o Senhor. Deus honrou Jesus. Nós glorificamos a Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Era uma mensagem cristocêntrica. Jesus não foi abandonado. Jesus não foi deixado de lado. O Espírito Santo de Deus atuava, o Espírito Santo de Deus distribuía dons, o Espírito Santo de Deus consolava, o Espírito Santo de Deus se apresentava para honrar Jesus de Nazaré. Cristo é o Senhor. Sabe o que foi que aconteceu com essa igreja? O que aconteceu com essa igreja, o escritor sagrado deixa para registrar na última palavra do seu documento. Atos 28. Atos 28, verso 31, diz assim. Vou ler o 30 também. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, e pregando o reino de Deus,
e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele termina do mesmo jeito que começou. Falou que era para falar do reino de Deus, o livro termina falando do reino de Deus. Ele fala que a mensagem, o tempo era novo, mas a mensagem não era, que era para falar de Jesus, e o livro termina dizendo que Paulo falava as coisas referentes ao Senhor Jesus. E tudo no poder do Espírito Santo. E quando uma igreja faz isso, ela prospera sem impedimento algum, que é o que está escrito aqui. E quando você vê esta frase, sem impedimento algum, e você vai para o livro de Atos, você fica boquiaberto, porque a igreja foi perseguida, vários irmãos morreram, Tiago foi passado ao fio da espada, Estevão foi martirizado, além de várias outras mortes e perseguições, mas no coração da igreja estava: o reino de Deus prossegue sem impedimento algum. Não há impedimento para o reino de Deus. É esse o livro que nós vamos estudar, meus queridos. Amém. Obrigado.